De volta com a prova do TJMMG para falarmos a respeito da questão de número 42, que em tese é uma questão de direito penal militar, mas que no fundo é uma questão de direito constitucional. Bastava pensar em termos de princípios fundamentais e, sobretudo, direitos fundamentais para não errar a questão. Bastava raciocinar em cima dos direitos fundamentais, em cima dos princípios que nós estudamos, nos princípios fundamentais da Constituição e nos próprios direitos fundamentais, tá? Vejam só como no fundo é uma questão simples, tá? O direito penal militar consagra no Código Penal Militar o princípio da reserva legal como um dos direitos individuais fundamentais. São princípios decorrentes deste. Basicamente a pergunta foi o seguinte: o que decorre, quais são os princípios que decorrem diretamente da reserva legal, do princípio da reserva legal, tá? Vejam só como que o raciocínio é um raciocínio simples, né? Ainda mais quando se trata da República Federativa do Brasil. Afinal de contas, tá? O artigo 1º da nossa Constituição diz que nós vivemos em um Estado democrático, tá? Democrático de direito. Então, se nós somos um Estado democrático de direito, significa que o direito que regula a vida da sociedade brasileira, ele não foi imposto arbitrariamente. Ele foi instituído de forma democrática, através dos nossos próprios representantes. Quando eu falo de direito, qual é a principal fonte do direito? A lei. Mas quando eu falo da lei aqui, ó, estou falando da lei em sentido geral, em um ato senso. Eu estou falando do ordenamento jurídico como um todo, tá? Então basta perceber o seguinte, ó, se vivemos em um Estado democrático de direito, existe um ordenamento jurídico instituído, um ordenamento jurídico, né, brasileiro, e que foi instituído de forma democrática através do trabalho dos nossos representantes, representando em termos práticos uma vontade da própria sociedade, do próprio povo. E quando eu falo dos nossos representantes, eu estou falando notadamente de quem? Principalmente de quem? Ora, dos membros do Poder Legislativo. Afinal de contas, qual é o poder que representa o povo? O Poder Legislativo. Qual é a função típica do legislador? A elaboração de leis, tá? A elaboração das principais normas que irão compor o ordenamento jurídico brasileiro. Então falei de ordenamento jurídico e de um ordenamento jurídico instituído de forma democrática, falei de lei e falei consequentemente da existência de um princípio de reserva legal. Não existe reserva legal, gente, em um Estado autoritário. Não existe reserva legal em atitudes arbitrárias por parte de um determinado Estado, tá? Quando eu falo de reserva legal, ao mesmo tempo da reserva legal, que a reserva legal representa, né, um conjunto de normas, a criação de um conjunto de normas democraticamente instituídas para reger a vida de uma determinada sociedade, tá? Reserva legal significa também uma garantia. Uma garantia de modo que aquele Estado, tá, não venha a cometer atitudes arbitrárias para com os seus cidadãos, para com as pessoas que vivam naquela respectiva sociedade, tá? Então, por isso, Estado democrático de direito, por isso, lei, por isso, reserva legal. As normas, as leis, o ordenamento jurídico que rege a vida da sociedade brasileira não foi imposto autocraticamente. Ele foi instituído de forma democrática pelos nossos representantes, notadamente os representantes do Poder Legislativo, tá? E como o Poder Legislativo representa o próprio povo, indiretamente, o ordenamento jurídico, ele foi instituído pela própria sociedade, pelo próprio povo, tá? Então eu tenho a lei, eu tenho a reserva legal de uma maneira geral, né? De uma maneira no sentido lato, né? Pensando aqui, ó, lato sensu, tá? Então, naturalmente, quais são os princípios que decorrem da reserva legal, tá? Basta observar as alternativas aqui, ó, e eu vou explicar cada um deles o porquê. Ó, princípio da legalidade decorre da reserva legal? Sim. Princípio da anterioridade da lei penal decorre da reserva legal?
Sim. Princípio da irretroatividade da lei penal, quando a lei penal for prejudicar o réu, decorre da reserva legal? Também. E da mesma forma, o princípio da retroatividade, mas quando for para beneficiar o réu, também decorre da legalidade, tá? E para curiosidade de muita gente, eu vou explicar daqui a pouquinho cada um deles, tá? Também o princípio da ultratividade da lei penal. Então bastava pensar em legalidade de uma maneira geral, em Estado democrático de direito, para acertar a resposta da questão, para marcar como sendo a alternativa correta a letra C. E além do mais, tem um outro detalhe. Quando eu falo de território, de territorialidade e extraterritorialidade, eu estou falando de soberania. Eu estou falando da capacidade que um determinado Estado tem e que uma determinada sociedade como um todo tem de fazer valer o seu ordenamento jurídico em um dado território. Então, o princípio da territorialidade, o princípio da extraterritorialidade, eles decorrem do poder soberano do Estado e não diretamente da reserva legal. Só tem uma alternativa que não tem territorialidade ou extraterritorialidade. Qual que é essa alternativa? A letra C. Então a resposta é a letra C. Ó, legalidade nem precisa explicar, né? Que decorre da reserva legal. Seja legalidade para o particular, prevista no artigo 5º, inciso 2º, seja para a administração pública, de acordo com o artigo 37 da Constituição, tá? Agora é o seguinte, ó, a letra C, ó, o princípio da anterioridade da lei penal. Peraí, gente, artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Se eu vou ser condenado pela prática de um crime, esse crime, essa conduta típica precisa estar anteriormente prevista no ordenamento jurídico. Estou falando de ordenamento jurídico, estou falando de reserva legal, estou falando de legalidade, tá? E da mesma forma, eu tenho que observar nos outros dois princípios outro inciso do artigo 5º, o inciso 40, que institui, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá? Então pode retroagir se for para beneficiar, mas não vai retroagir se for para prejudicar. Ambas as situações decorrem da reserva legal, decorrem da legalidade, decorrem da interpretação de um ordenamento jurídico vigente em um dado momento, né, para aquela respectiva sociedade, tá? E da mesma forma decorre também da legalidade, tá, a ultratividade da lei penal. Por quê? Quando eu tenho a seguinte situação, ó, imagine o seguinte, eu tenho a lei A, tá? E a lei A condenou o José. Então, o José foi condenado pela lei A. Aí depois vem a lei B, tá? E a lei B, ela torna a pena do crime cometido pelo José mais grave. Então, ela é mais gravosa, tá? Pergunto, a lei B pode retroagir para alcançar José? Não pode. Só que tem um detalhe, a lei B revogou por completo a lei A. Peraí, mas se revogou por completo a lei A, como é que fica a situação do José? Aí entra a ultratividade da lei penal. Quando eu falo de ultratividade, eu estou falando justamente o seguinte, ó, tudo bem, a lei A foi revogada, mas a revogação dela vai ser observada dali para frente. Afinal de contas, eu não posso retroagir para prejudicar o réu, tá? Então, ela continua ativa, ela continua em vigor, mas ela continua em vigor tão somente para aquelas pessoas que são afetadas diretamente por ela, tá? E que, se ocorresse a revogação, seriam prejudicadas pela nova lei. Então, mais uma vez, quando eu falo de ultratividade, eu estou falando de uma interpretação do ordenamento jurídico vigente, de uma reserva legal. Então, a ultratividade da lei penal decorre sim, tá? Decorre sim da legalidade, tá? Então, o que não decorre? Territorialidade e extraterritorialidade, que tem a ver justamente com o poder soberano do Estado, e não com relação ao princípio da reserva legal. Resposta, letra C. Bastava raciocinar em cima de direitos fundamentais, em cima, sobretudo, do artigo 5º, inciso 39 e do artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, quando eu vou falar a respeito da questão de número 43, tá? Obrigado e até lá.